Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 28 de maio, terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus que nos edifica na fé, Palavra de Deus que nos reanima na caminhada como cristão. E hoje temos a grande alegria de partilharmos o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo do 28 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a pergunta que fizeram para Jesus neste Evangelho, como percebemos, deve ser também a pergunta a trilhar a nossa vida, a trilhar o nosso coração, a trilhar a nossa existência. É preciso apenas entender e orientar as nossas próprias imaginações ou a nossa própria sabedoria humana, que a vida eterna não é uma vida que vem depois da morte. A vida eterna quer dizer a vida plena. É a vida em Deus. Os homens estão buscando cada vez mais fórmulas para tentar criar uma vida mais duradoura. E se puderem, gastarão tudo o que for possível para que a vida aqui na Terra torne-se eterna. É um engano, é uma ilusão, pois a vida eterna já está no meio de nós. E como ganhar essa vida? Talvez pelas formas de saúde, de cuidado do corpo. E todos esses cuidados nos são necessários. Mas, amados irmãos, queridas irmãs, a vida eterna que Jesus nos trouxe é planificada na presença de Deus. A vida eterna é justamente viver na presença de Deus. O que devemos fazer para viver na presença de Deus? Devemos nos perguntar nesse dia de hoje, o que devemos fazer para sentirmos e vivermos assim na presença de Deus? Guardar os seus mandamentos, vivê-los, colocar em prática as condições mínimas para ter a vida em Deus, amá-lo sobre todas as coisas, respeitar o seu nome, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos, levar uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Isso é o que devemos fazer para vivermos na presença de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, perceba que é dentro do nosso coração que decidimos deixar tudo para seguir Jesus e o seu Evangelho. No interior de cada um de nós é que nasce assim um homem novo, afastado do apoio do mundo e dos homens. Um coração indiviso agrada ao Senhor, isto é, um coração que tem como meta fazer somente a vontade de Deus e não se divide para afagar aos homens. Os nossos encargos, nossas obrigações, festas, comemorações, amizades, vivência familiar só terão valor se vivido na perspectiva do amor a Deus e, consequentemente, também aqueles que não fazem parte dos nossos ciclos restritivos. Portanto, é isso que Jesus nos propõe quando diz: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Caros irmãos, queridas irmãs, a nossa família faz parte do povo de Deus. Mas não podemos permanecer somente com ela. Há momento em que temos que deixá-la para ir aonde Cristo nos mandar, para onde Jesus nos enviar. Jesus nos propõe a verdadeira liberdade interior,
sem apego, nem subserviência às pessoas que podem nos afastar da nossa meta de agradar a Deus e servir ao seu reino. No entanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus não nos promete uma vida sem perseguições, muito pelo contrário. Quando decidimos deixar tudo para seguir o Evangelho, muitos empecilhos irão aparecer. Muitas incompreensões da parte das pessoas nos farão sofrer e podemos até entender que somos os últimos no reino de Deus. No entanto, a nossa perseverança, a sua perseverança, a perseverança de cada um de nós, a nossa confiança nas promessas do Senhor, nos farão surgir, ou seja, seguir em frente, na certeza de que seremos os primeiros a experimentar o reino dos céus, pois a nossa recompensa também é espiritual. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você é completamente livre da influência das pessoas de sua família? O seu ideal de vida tem consonância com o que Deus espera de você? Você precisa dar satisfação às pessoas da sua família quando está no serviço de Deus? E o seu trabalho? Tem o afastado de Deus? Você se preocupa mais com as coisas de Deus ou com a sua labuta do dia a dia? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos a graça de nos entregarmos totalmente ao serviço do reino, sem esperar outra recompensa, além de sabermos que somos amados por Ele. Que possamos assim abrir o nosso coração para essa vivência da palavra, para que possamos ser assim cada vez mais renovados e inseridos no servir ao reino de Deus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.